Oi, amigos, boa noite, tudo bem? Chegamos então na terceira e última parte do capítulo 6, Onde houver dúvida, que eu leve a fé, do livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, de Alírio de Cerqueira Filho. Então, antes da gente começar o conteúdo da aula de hoje, vamos fazer uma breve reflexão de tudo que foi dito até agora. Nós estudamos que quando, dentro da oração cósmica de São Francisco de Assis, nós dissemos, onde houver dúvida, que eu leve a fé, essa dúvida é a dúvida existencial, não aquela dúvida circunstancial. Então, nós somos convidados a atingir alguns níveis de desenvolvimento que nós já estudamos anteriormente. Nós sabemos que nós estamos ainda no primeiro nível, que é o nível da pacificação, onde nós estamos então nos esforçando, cada um dentro dos seus limites e da sua capacidade, para conseguir nos pacificar. Então vocês percebem que a oração todos esses convites que ela vem fazendo e que nós vamos estudando até agora, são convites que nos levam à nossa própria pacificação. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E aí a gente chega na dúvida, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Que dúvida é essa? É a dúvida da existência de Deus. Então, aonde houver a dúvida de que Deus existe, de que eu não estou aqui nesse universo jogado, à mercê de uma lei de acaso, ou de um emaranhado de moléculas que se misturaram aí casualmente e formaram todos esses processos de vida, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento da natureza, dos sistemas naturais, dos planetas, dos orbes e das galáxias. Então, aonde houver esta dúvida de que existe uma causa inteligente comandando tudo isso, que eu leve a fé. Então, quando a gente chega nesse ponto, nós estamos sendo convidados a toda vez que tivermos, então, essa dúvida existencial sobre o nosso propósito aqui, que nós, então, levemos a fé, ou seja, a certeza de que existe uma causa inteligente que comanda tudo. E que nós não estamos, então, à mercê do acaso. No entanto, para que a gente consiga construir essa verdadeira fé convicta, é necessário que nós já tenhamos passado, então, por 3 processos menores, vamos dizer assim, tá? Entre aspas, de construção da fé. Porque nós sabemos que para que a gente desenvolva a fé convicta, nós precisamos já manifestar a confiança plena da fé em nós mesmos, da fé na vida e da fé em Deus. O que ainda pouco nos cabe fazer. Porque, em verdade, a maioria de nós ainda estamos trilhando esses caminhos, para se construir, nem que seja a fé em nós mesmos. Quanto mais a fé na vida e quanto mais a fé em Deus. Então, ocorre que, ao longo do nosso processo evolutivo, nós vamos passando por uma série, e muitas vezes não são poucas, não, mas por uma série de experiências desafiadoras. E algumas dessas experiências desafiadoras, por não serem tão agradáveis, nos fazem literalmente tremer nas bases. E aí nós costumamos, nem que seja no íntimo do nosso ser, a questionar os motivos da criação. Muitas vezes a gente se sente abandonado, a gente se sente incompreendido. Muitas pessoas vêm manifestando, principalmente nesse período que nós estamos passando de pandemia, que é uma provação coletiva global,
muitas pessoas estão sentindo uma vontade imensa de, às vezes, até não existir, né? E isso vem aumentando, inclusive, os casos de suicídio, nós sabemos disso, direto ou indiretos. Então, nós estamos num momento crucial, né, para manifestar esta fé. Não necessariamente ainda essa fé convicta, porque pode fugir à nossa capacidade, mas para começar a despertar que existe algo maior. Então, em resumo, nós só vamos conseguir conquistar a fé convicta através da segurança existencial. A partir do momento em que nós sintamos e não somente saibamos, porque nós já estudamos a doutrina e já sabemos disso, mas é a partir do momento que nós, então, sintamos essa segurança na existência. Bom, para que a gente consiga isso, muitas vezes nós precisamos ser lembrados a todo momento, né, sobre a roda da vida e a roda das reencarnações. E aqui entra então a palavra muito importante, né, que se perdeu aí desde um determinado momento histórico em que, por uma exacerbação do ego de alguns imperadores, a reencarnação ela foi banida, né, dos cultos religiosos, porque os nobres não queriam admitir que pudessem reencarnar como plebeus, tá? Então é bem por aí mesmo que a gente vê a nossa arrogância humana. Então vocês imaginam o atraso, né, que nós tivemos, porque rompeu-se então qualquer tipo de tentativa de se explicar ou de se falar em reencarnação. E aí, somente no século XIX, com Allan Kardec vindo então abrir as portas da doutrina espírita para o público, é que nós então tivemos a elucidação desses fatos novamente e conseguimos então pensar, certo, a respeito disso. E isso já foi amplamente discutido nessas aulas. Então, se não houvesse a roda das reencarnações, não haveria realmente justiça, porque uma pessoa que nascesse com uma determinada deficiência, ela nunca teria a oportunidade, então, que outra pessoa teve, ou aquele que nasce na prova da riqueza ou na prova da pobreza, enfim, qualquer que seja, né? E aí, nós não teríamos também, sem a reencarnação, como explicar as leis kármicas, né, de ação e reação. Então, muitas vezes aquilo que eu estou experimentando hoje é fruto, na maioria dos casos, das próprias dívidas que eu faço na minha encarnação atual, mas podem ser também expiações ou provas oriundas de encarnações anteriores. Então, enquanto esse sentimento e essa segurança não tiver enraizada dentro de cada um de nós não vamos conseguir manifestar essa fé convicta. E aí o que vai acontecer? Mediante a essas experiências que não são tão agradáveis, nós vamos sentir então todas aquelas manifestações deletérias do ego. E aí, gente, para ficar leve, não tem problema. Porque nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos engatinhando no processo de pacificação. Então, o que é o importante para a gente? É a gente saber disso. É que pelo menos nesse momento nós tenhamos a consciência da existência de tudo isso. Porque aí eu posso começar a dizer para mim mesmo, na hora que a pessoa, o indivíduo está manifestando aquela sensação deletéria do ego por algo que aconteceu, ele pode então tentar negociar consigo mesmo, dizendo, olha, mas espera aí, primeiro eu sei que isso vai passar, segundo, eu sei que isso não é por acaso. Então, na hora das minhas preces, na hora dos meus pedidos, que eu peça força para passar por essa experiência e desafio. E aí, diante disso, a gente precisa fazer um outro alinhamento também. Porque muitas vezes pode se confundir a aceitação, né, daquilo de ruim que você está passando com a concordância daquele fato. E são coisas completamente diferentes. Então, se eu estou passando por uma experiência ruim, qualquer que ela seja, quaisquer que sejam essas experiências,
o fato de eu aceitar a experiência não significa que eu esteja concordando com ela, certo? Por quê? Vamos imaginar assim a dor absurda, né, que eu acho que um ser humano pode sentir. A gente já estudou aqui sobre o amor e sempre nos é dito que o amor de mãe, talvez aqui para o planeta Terra, né, para o plano em que a gente está, seja o maior amor que a gente consegue sentir. Quem, né, tem essa experiência da maternidade sabe disso, né, sente isso. Então, vamos imaginar uma mãe que perdeu o seu filho, né? Não adianta você querer falar para essa mãe que ela não vai sofrer, porque tudo tem um propósito na vida, porque esse filho mudou de plano, ele vai reencarnar de novo, eles vão se encontrar. Enfim, todas essas palavras, elas não vão tirar a dor dessa mãe. Se esse filho partiu, então, por uma circunstância muito horrível, por exemplo, se ele foi assassinado, como é que você tenta tirar essa dor? Não tem como, né? Você nunca vai poder pedir para essa mãe concordar com tudo isso que aconteceu. Por quê? Porque é impossível. A dor, para quem é mãe, né? Acho que só de pensar numa coisa dessa, as nossas entranhas, elas já se remexem um pouco. Então, nunca a pessoa, ela vai concordar com o fato, mas ela pode aceitar o fato. E o que seria essa aceitação? Seria aceitar a experiência no sentido de pelo menos não se revoltar com ela e não fazer mais dívidas. Porque se eu passei por isso também, eu estava espiando algo, né? Ou, se eu for um espírito muito mais elevado, pode até ser uma prova. Mas eu preciso, né, me policiar para que eu não me revolte com a situação a ponto de criar novas dívidas, certo? E aí eu vou dar um exemplo muito claro, porque eu acho que, como eu mencionei, né, é uma das maiores dores, né, uma das experiências assim mais ruins que uma pessoa pode passar, talvez seja essa, né, uma mãe, um pai enterrar o seu próprio filho. E nós tivemos um caso, né, que foi daquela atriz Daniela Pérez, né, que foi assassinada brutalmente. E eu vou colocar um trechinho do vídeo do Chico Xavier falando sobre esse caso para vocês assistirem. Porque nesse momento, a mãe dessa atriz, a autora Glória Pérez, ela foi contatada por várias facções, e ela fala isso em entrevistas, né? Que queriam assassinar o assassino da própria filha. E em muitos momentos, ela disse até em algumas entrevistas que essas facções que entravam em contato diziam assim: a partir do momento que você quer que ele morra na cadeia, é só você falar tal palavra na entrevista, né? E essa pessoa, esse assassino, ele corria um risco sério de linchamento, até dentro da prisão. Então, o Chico, nessa hora, ele conversa com ela, né? E ela diz para ele que perdoar tá muito difícil, ainda tava algo assim, praticamente impossível, né? Mas que ele pedia então para ela que ela evitasse qualquer outra forma de linchamento, qualquer outra forma de assumir dívidas kármicas que depois ela mesma teria que arcar com isso, provavelmente ou nessa vida mesmo ou em vidas futuras. Então, olha que exemplo, né, de confiança na existência dentro da própria capacidade do ser humano. Olha, eu não consigo perdoar ainda, eu não tenho essa capacidade de perdoar o assassino do meu filho, né? Talvez não tenha ainda nessa vida, mas eu já começo a manifestar a fé, pelo menos na vida, né? Pelo menos ter a consciência disso, e eu vou evitar então que algo ruim, pior ainda, aconteça com o assassino do meu próprio filho. Por quê? Porque eu sei que tudo isso é uma experiência kármica muito desafiadora. Então, vocês estão vendo como é que a gente consegue construindo, né, devagar, dentro das nossas capacidades, né? Perdoar não dá, mas evitar que mais mal se manifeste, isso eu já consigo fazer.
Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver esse vídeo do Chico falando, tá? Vamos lá. A Glória Pérez, a novelista, cuja filha foi assassinada no Rio de Janeiro, ela me parece que esteve aqui com você. Esteve. Eu me recordo. Eu ainda estava com as pernas utilizáveis e ia às reuniões do Grupo Espírita da Prece. Conversamos. Eu pedi muito a ela que o tempo era muito curto sobre o dia em que a filha dela havia sido vítima de uma situação tão difícil, tão trágica mesmo. Pedi a ela. Ela falou assim, mas o que é que você tem a me dizer? Eu pedi a ela assim, eu vou pedir à senhora uma coisa. A senhora naturalmente é mãe. Não poderá pensar assim em perdão de um dia para outro. Mas vou pedir à senhora, não deixe que essas criaturas sejam linchadas. Isso não deve acontecer. Eles são moços. Isso aconteceu por uma inexperiência. A falta de preparação nos implicados nesse acontecimento. Mas a senhora tem prestígio, a senhora tem amizades suficientes para pedir que não façam linchamento. Porque é tão triste ver uma pessoa estraçalhada no público. Ela no outro dia telefonou para o nosso Eurípides e disse, diga ao Chico que o perdão está muito difícil, mas que eu vou trabalhar para que ninguém faça linchamento. Chico, você foi o fundador da Comunhão Espírita Cristã? Legal, né, gente? E eu coloquei isso justamente para a gente comentar sobre a primeira história que nós temos aqui no capítulo, que é a história de Tancredo. O Tancredo, ele sempre se dizia muito temente a Deus, né? Até que o seu pai foi assassinado. E aí, a partir desse momento, o Tancredo, ele perde toda a sua fé. E não só isso, mas ele começa com um sentimento de revolta contra Deus. Porque ele diz no seu íntimo que se Deus existisse, Deus poderia muito bem influenciar no livre-arbítrio, né, desse assassino e impedir que aquilo acontecesse com seu pai. Então, o Tancredo, ele, ao passar por essa experiência de desafio, primeiro que a gente vê que ele manifesta aquilo que a maioria de nós manifesta, né, que é a pseudofé. Então, é aquela fé assim, do ego, né? Quer dizer, enquanto tá tudo indo muito bem na minha vida, eu tenho fé e eu creio em Deus. Mas a partir do momento que eu sou testado, eu não aceito mais, porque a situação não aconteceu, a experiência não aconteceu como eu gostaria que acontecesse. Então, o Tancredo, ele tá passando por essa experiência até para desenvolver a sua fé convicta na vida, né, nele mesmo e em Deus, uma vez que ele é convidado a refletir, então, sobre o significado da própria fé e entrar em concordância de que ele passou por essa experiência não por uma injustiça e não por acaso, mesmo que esse sofrimento seja muito grande. Mas, dentro da nossa capacidade, o que ele está sendo convidado a fazer também não é ainda perdoar o assassino do pai, mas é retirar de si mesmo o sentimento da revolta. Porque o sofrimento vai acontecer, mas a revolta e a formação de novas dívidas, porque nós sabemos que tudo o que pensamos também é emanado para a nossa psicosfera e também repercute nas outras pessoas. Esse sentimento de revolta com Deus,
ele poderia então estar sendo convidado a transmutá-lo e restabelecer os motivos da sua fé. A segunda história que nós temos aqui no capítulo é a história de Zélia, uma mãe cuja filha foi molestada sexualmente aos 9 anos de idade pelo pai da própria amiguinha. Então a menina passava horas e horas na casa dessa amiguinha e o pai, né, dessa amiga acaba então molestando, né, através de toques nos genitais dessa criança, né, e a criança acaba contando para a mãe. E a Zélia, que era já espírita e que já tinha o conhecimento, né, de todas essas questões que nós estamos aí discutindo, ela também apresenta uma revolta muito grande, porque ela passou a duvidar da existência de Deus nesse momento. Então, apesar dela já não ter uma fé dogmática, porque ela já estava ingressada no estudo da doutrina, em toda essa fé raciocinada, mas ela também nutriu momentaneamente, né, essa revolta. E no íntimo do seu ser, ela não questionou só o molestador ou as circunstâncias, mas ela começou a questionar a própria existência de Deus, que permitiu, né, que isso acontecesse com a própria filha. Então, assim como Tancredo, a Zélia, ela está recebendo um convite, né, a rever os seus conceitos sobre a fé, a rever os seus conceitos sobre a existência humana. E aí a gente tem a terceira história, que é a história de Silvio. O Silvio, ele nasce numa família que tinha uma religião dogmática e ele aceita, né, boa parte aí da sua existência, ele aceita essa religião sem questionar. Mas conforme o tempo vai passando, ele vai passando então a desenvolver também essa revolta, porque ele sente um vazio existencial muito grande. E ele busca as respostas que até onde o processo religioso dogmático que ele conhece não consegue responder. Então ele nutre um sentimento de revolta e ele passa de uma fé dogmática a se dizer agnóstico, né? E passa inclusive a perseguir pessoas, né, religiosas, tal, mas ele exige a prova de que Deus existe, ele exige uma prova concreta. Então, esse é um outro exemplo também daquela troca que a gente faz dentro da pseudofé, né? Que é tentar negociar com Deus para conseguir algo. Então, eu acredito em você se você me provar a tua existência, né? Eu acredito que você exista se houver um sinal, né? Então, o Silvio, ele também está sendo convidado a rever os seus conceitos de fé. Vocês percebem que são 3 histórias diferentes, né? E eu citei mais uma aqui, que é o caso dessa mãe que perde o filho, uma experiência que deve ser absurdamente dolorosa, né? Mas que são todos convites para que a gente reveja os nossos conceitos dessa fé. Não é por conta disso que nós passamos pela experiência, mas cada experiência nos convida a desenvolver faculdades melhores. Então, a gente não pode responder aqui o porquê a mãe perdeu o filho, o porquê a garota foi molestada sexualmente, o porquê o filho teve o seu pai assassinado, né? Mas nós podemos entender que são todas experiências convite para nossa própria melhoria. Vocês se lembram que fé significa fides, que significa fidelidade. Fidelidade à nossa própria consciência, que é onde está gravada a nossa lei divina. Então, nós não temos desculpas, né, para sair por aí falando que a gente também não sabia muito das coisas, né? Porque se estamos aonde estamos e com a ignorância que temos, foi porque também escolhemos trilhar esses caminhos. O livre-arbítrio, ele é uma lei absoluta e é uma lei praticamente imutável, até onde o nosso conhecimento, é claro, né, nos permite chegar. Mas o que nós sabemos é que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, as escolhas que nós quisermos. É claro que para cada escolha que fizermos,
teremos uma consequência. Assim como o livre-arbítrio é algo absoluto, a lei de ação e reação também é algo absoluto. Então, para que se construa essa verdadeira fé, só tem uma maneira: é a gente se conectar com as leis da verdade universal. E hoje, pessoal, nem dizer que nós não sabíamos, nós podemos dizer mais. Porque antigamente todo conhecimento ele só era dado aos iniciados, por conta de todo esse contexto histórico que eu expliquei para vocês, que a questão da reencarnação foi retirada, né, dos cultos religiosos, assim como muitas outras manifestações, né? Mas antigamente, então, só quem era iniciado em algumas práticas é que tinha acesso ao conhecimento. A partir do momento que Kardec veio, Kardec abre esse conhecimento para quem quiser buscar. Então, para quem quiser estudar, para quem quiser ler os livros da doutrina, toda a verdade universal, até onde a nossa mente, a nossa psique consegue entender e consegue chegar, está escrito ali. E é através desses passos, então, que nós vamos conseguir trilhar a nossa fé convicta. E aí, pessoal, vamos tomar cuidado também para a gente não cair de novo numa artimanha do ego, né? Que é aquela artimanha que pode fazer com que a gente pense assim agora, né? Poxa, como eu tô longe, né, de criar essa fé convicta, porque às vezes eu nem passei por experiências tão dolorosas assim, como as experiências que foram citadas aqui, né, algumas delas, e eu manifestei o sentimento de revolta, né? Então cuidado, tá? Porque isso também é o ego falando com você. O processo de evolução, ele é lento e ele tem que ser lento porque ele precisa ser sentido. Então vamos tentar trabalhar dentro daquilo que a nossa capacidade já nos permite, né? Se eu já tenho a capacidade de adquirir esse conhecimento e de trazer esse conhecimento para a luz da minha consciência e à luz da razão, o que eu vou começar a fazer agora? Então, agora, mediante a experiência de desafio, eu pelo menos vou tentar não me revoltar. Isso já é um passo assim muito grande, né? Se alguém fez alguma coisa ruim comigo, se a experiência de desafio ela é nesse sentido, né? Eu me senti vítima, então eu vou tentar pelo menos não formar mais dívidas, nem que sejam maiores emaranhados energéticos com essa pessoa que eu creio que seja meu devedor, né? Se a experiência de desafio sou eu comigo mesma tentando vencer, né, barreiras que eu mesmo tenho, mas já não culpo ninguém por isso, que nós consigamos também, nesse caso, ser mais piedosos também conosco mesmos, né? Porque muitas vezes aquela meia culpa, né, que tá tão enraizada, né, ainda na gente, ela pode fazer com que a gente caia também em outra artimanha do ego e aí a gente começa a se cobrar muito, sabe? E esse processo de cobrança, ele só vai gerando mais ansiedade e, consequentemente, maiores frustrações pra gente, que vai atrasando ainda mais, né, o processo de superação dessas experiências, desafios. Então, quando Jesus diz, né, amai ao próximo como a ti mesmo, nós só vamos conseguir amar as outras pessoas quando a gente se amar. Então a gente também tem que ter essa piedade e essa paciência com a gente, né? Para que a gente também nos coloque assim naquela posição de aprendiz da vida. Então é aquela paciência no sentido de, olha, você não precisa ir rápido, você está aprendendo. Na escola da vida nós temos etapas, mas é claro que nunca confundindo isso com acomodação, né? E nem usando isso como desculpa para continuar errando naquilo que você já tem consciência que você está errando, né? Muitas vezes a gente pergunta assim: será que um assassino não tem crise de consciência? Até ele se despertar, né? E entender que aquilo que ele faz está errado, ele não vai ter a crise de consciência. Agora nós não.
né? Nós muitas vezes temos tantas crises de consciência porque o nosso espírito já está pronto para dar o próximo passo da evolução. E aí a gente está segurando com as barreiras do ego. E é assim que começam a acontecer então esses emaranhados energéticos, né? Que são tão deletérios, que criam esses miasmas no nosso perispírito. Então, pelo menos que a gente não se revolte, né? Que a gente comece pela construção da confiança na vida, da confiança em Deus. E aí a gente vai conseguir confiar na gente, né? E a partir disso, dessa tríade muito firme, né? E já assim dentro dos nossos sentimentos, nos dando a convicção de que tudo isso existe, aí sim a gente vai conseguir então desenvolver essa fé convicta, a gente vai conseguir ter essa segurança existencial. E essa segurança existencial, ela só vem quando você adquire a certeza e o conhecimento de que você não está sozinho aqui. Tudo tem um propósito e tudo é controlado por uma energia muito maior que a gente, e uma energia de puro amor universal. Então, vamos tentar estudar mais, vamos tentar meditar a respeito desse assunto, né? E devagarzinho a gente vai rumando então para os próximos passos evolutivos, tendo a certeza de que Deus existe sim. Uma boa noite a todos e uma excelente semana.